Em entrevista coletiva concedida antes do duelo entre Brasil e Uruguai pela semifinal da Copa América de 2024, Marcelo Bielsa, técnico da Celeste, levantou questões importantes a respeito da maneira como o futebol vem sendo conduzido. Ele exaltou o futebol e os jogadores brasileiros e acabou deixando claro seu questionamento a respeito da influência da globalização ao falar sobre a ida tão precoce de Endrick para o velho continente. A fala do treinador argentino contém várias camadas e hoje a gente vai analisar junto aqui, o que existe nas entrelinhas desta coletiva que tanto repercutiu na época e também traçar paralelos com os rumos que o futebol vem tomando, cara. Então já muda seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de trave a trave. Não é novidade que o futebol europeu dita as tendências do esporte a nível global. Isso acontece devido ao poderio financeiro, à capacidade de organização e estrutura dos caras também, E também à execução de projetos visando resultados específicos. Então essa postura, cara, sempre existiu, Mas só foi ficar evidente mesmo nos últimos 30 anos, mais ou menos, devido ao processo de globalização. Sendo eles os donos do dinheiro com o poder para ditar a evolução do futebol, tornaram-se o grande centro, onde todos os atletas sonham em jogar, onde os técnicos buscam aprendizado e principalmente onde bons profissionais são aqueles capazes de adaptação ao modelo proposto a partir do desenvolvimento do futebol lá no velho continente, É impossível, por exemplo, não reparar na quantidade de pontas que o Brasil produziu ao longo dos últimos 15 anos e não perceber o paralelo, cara. Obviamente, as categorias de base priorizaram a formação desses atletas para a venda e não por conhecer e explorar o potencial de cada garoto ou porque os pontas são uma tendência muito forte no futebol, então todo mundo quer ser ponta, enfim. Claro que também pode ter muito disso, mas é óbvio que teve sim uma influência lá do futebol dos caras no nosso futebol aqui, Então a gente vê caras que sempre foram jogados pras pontas, E às vezes não precisava, sabe? Assim como o Joelinton, por exemplo, que começou ali como jogador de lado de campo, E hoje ele é um meia, cara? Ele é um meia de ligação ali, um meia central, digamos assim, no Newcastle. Esse é só um exemplo, tá? A gente teria inúmeros outros exemplos de jogadores que são jogados pras pontas e têm funções, Tem características que poderiam ser encaixadas melhor em outra função, em outro setor do campo. Isso faz com que cada vez mais cedo os clubes europeus minimamente organizados, possam buscar atletas ainda no berço, digamos assim, de países em desenvolvimento ou de terceiro mundo. O que estamos vendo acontecer com Endrick e Estevão são apenas amostras de algo que já vem acontecendo há 3 décadas, cara, e isso falando do mundo todo, tá? Campeonatos de países fora da Europa não conseguem manter a qualidade muito em função da saída precoce de jovens talentos, antes mesmo que suas torcidas possam desfrutar de bons momentos ali antes de ter um gostinho do auge do cara, Como o Neymar teve, por exemplo, aqui no Brasil. E claro, também por conta de limitações estruturais e financeiras, cara, que fazem com que os jogadores sejam vendidos a um valor de mercado muito abaixo do que é praticado entre os europeus. A gente tem um exemplo da Premier League, que é uma liga super inflacionada e qualquer bagre vale 100 milhões de euros, tá? Enquanto aqui a gente tem caras saindo muito jovens, caras gigantes pro mundo do futebol, ou que se tornam gigantes depois e acabam saindo por um precinho, de banana ali mesmo. É o que normalmente a gente vê, em histórias como de Gabriel Martinelli, Magalhães, Ederson, Marquinhos, Rafinha, Bremer, próprio Beraldo, que é um pouco mais recente, Douglas Luiz, Evanilson. A gente, se voltar um pouco lá atrás, ainda tem Casemiro nesse bolo aí, Enfim, jogadores muito relevantes em seus clubes, e que foram muito relevantes pro mundo do futebol, mas que tiveram pouquíssimo ou nenhum tempo, para se fazerem conhecidos aos olhos do público e público dos seus times antes de tentarem a sorte na Europa. E aqui a gente vai abrir um parênteses para nem entrar na questão do desenvolvimento dos países ao longo da história, nem mesmo levar em consideração qualquer aspecto cultural, porque alongaria demais o assunto. O fato é que há muito tempo as ligas não europeias são formadas por jogadores em final de carreira, pelo menos os jogadores bons, os craques, digamos assim, são formados por caras em final de carreira, fisicamente abaixo do padrão exigido pelo alto nível europeu, jogadores de nível técnico muito abaixo, do esperado, ou então aqueles atletas que simplesmente não se adequaram ao modelo de jogo, que eles são até jovens, mas fizeram o bate-volta na Europa. Foram jogar lá, não conseguiram se adaptar e acabaram voltando pro Brasil, e sendo muito importantes aqui na nossa liga, cara, no Brasileirão. O que não desmerece o jogo praticado por eles, mas apenas evidencia que entre os continentes, a grosso modo, existem abordagens tão diferentes que o resultado é quase um outro esporte mesmo, sabe? Aquela famosa frase que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez. E que sim, eu concordo
concordo que são esportes diferentes, mas tá, cara, a preferência é sua, né? Não quer dizer que um seja, né, muito melhor que o outro. Você pode sim gostar do Brasileirão sem nenhum problema e admitir que é muito inferior ao futebol praticado lá na Europa. O Bielsa, nessa entrevista, citou o time do São Paulo de Tele Santana, né? Ele falou a respeito do trabalho inesquecível do saudoso treinador brasileiro e também falou como jogadores, né, como Miller, Pintado, Raí e Ronaldão eram todos jogadores de altíssimo nível que construíram uma base sólida no futebol nacional antes de pensar em voos, né, internacionais, e a presença e retenção de grandes jogadores, cara, gera engajamento, né, qualidade e atiça a curiosidade até mesmo de quem não é consumidor ferrenho do futebol, pelo menos no futebol daquele país. Muito em função disso, né, as ligas europeias ficam tão apelativas, porque são para onde todos os jogadores grandes vão, né, e jogadores grandes de cada vez mais lugares diferentes do mundo, né. Então acabam sendo ligas feitas por europeus, mas enriquecidas e não raramente protagonizadas por sul-americanos, africanos e até mesmo asiáticos, vem tomando ali um posto muito forte hoje em dia, né. E só para dar um contexto da época, né, essa coletiva do Bielsa aconteceu no final de semana onde aconteceriam os jogos da Copa América simultaneamente à disputa da 15ª rodada do Brasileirão. E sua declaração pôde ser percebida em pequenos detalhes e amostras neste período, tá? A seleção uruguaia eliminou o Brasil nos pênaltis, né? A maioria dos jogadores que estavam em campo são pouco conhecidos para o público médio, né? Grande parte sequer tinha ouvido falar de muitos caras ali, exatamente por terem ido embora muito cedo do Brasil, sem terem tido tempo de criarem um vínculo com o grande público, como já falei antes. E isso, cara, era um processo muito natural, né? Há pouco tempo atrás, sabe? O cara criava um vínculo aqui no país com um clube e depois ele ia jogar lá fora e ele já tinha um vínculo com a seleção também. Então era um cara muito mais identificado com a torcida e também eu acho que é por isso que a seleção em si foi perdendo relevância ao longo do tempo ali, pelo menos relevância em termos de torcida, né, cara? Muita gente não gosta muito de torcer pela seleção, de ver a seleção jogando. As pessoas preferem mesmo assistir os jogos de seus clubes. Mas um outro ponto aconteceu antes da eliminação do Brasil naquele dia, tá? O jogo foi para os pênaltis, né? E o grupo de jogadores, cara, simplesmente deixou o Dorival Júnior de fora da pré-eleição, que antecedeu as cobranças ali num momento muito constrangedor para um senhor que não sofreu apenas insubordinação, mas também desrespeito de atletas que simplesmente parecem não fazer parte da realidade do resto do mundo, sabe? Gerando antipatia da torcida, enfim. Todo aquele episódio que você já viu, inclusive comentado aqui no canal, né? Tem um vídeo aí em cima no card, se você quiser assistir depois um vídeo um pouco mais focado na passagem de Dorival, né? Está aí em cima. E sobre o Dorival Júnior, aliás, né? Ele sim foi desrespeitado, cara, mas isso não exclui em nada o fato de que seu trabalho foi muito ruim, né? Assim como seria de qualquer treinador brasileiro que estivesse à frente da seleção naquele momento, né? Não se trata de mais uma medida populista em colocar o grande vencedor do momento, né, à beira do campo, mas sim de pensar em um nome para um projeto decente e organizado, coisa que parece ter acontecido agora com o Ancelotti, mas ainda a gente precisa de tempo para dizer isso. O ponto, cara, é que não se trata de copiar o modelo de jogo ou todas as ideias da Europa, né, mas sim usar o conhecimento deles para que se potencialize aquilo que temos de melhor, né? Já fomos a fonte deles, né? Antigamente o Brasil era inspiração, mas atualmente a água deles é mais gelada, né? E a nossa sede maior do que nunca, cara. Como dito, a bola rolou pelo Brasileirão no mesmo final de semana daquela disputa lá de pênaltis do Brasil e Uruguai, e se Dorival Júnior na seleção brasileira apresentou ideias fracas e recebeu insubordinação de seus comandados, digamos assim, não é difícil entender o acontecido como uma síntese do que é visto pelos gramados de todo o país, cara. Dos 20 clubes que disputam a Série A, eram apenas 6 técnicos brasileiros, com destaque para Rogério Ceni e Tite naquele momento, tá? Sim, o Tite teve uns bons momentos no Flamengo ali, apesar de ter saído de forma ruim, né? Além de 8 estrangeiros, né? Sendo 4 argentinos e 4 portugueses. E o grande detalhe é que 6 clubes contavam, né, naquele momento com treinadores interinos ou técnicos improvisados ou efetivados, cara, devido à escassez de opções no mercado. No domingo seguinte àquela eliminação do Brasil, Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram no Mineirão, tendo o time mineiro à beira do gramado um treinador efetivado das categorias de base, e o Corinthians um interino cuja reposição foi depois de um estrangeiro, né, o ex-Vasco Ramon Dias. Bielsa deixou claro acreditar que algo tenha sido perdido no caminho. A magia, o encanto, talvez sim, mas se analisarmos diretamente a fala do treinador argentino e fizermos as analogias corretas, vamos perceber que ele expõe indiretamente tudo aquilo que engloba a atual situação do futebol brasileiro. Falta de identidade no estilo de jogo, falta de identificação por parte da torcida, esterilidade, desorganização e submissão. Considerando estes pontos e adicionando o volume financeiro gerados pelas transações do futebol europeu, é fácil perceber a razão pela qual o futebol cada vez mais se afasta do povo como identidade cultural que sempre foi, e como as pessoas já não se veem tão representadas por jogadores que agem como se estivessem, sei lá, em outra dimensão, sabe? Simplesmente fazendo valer todo o status que a profissão proporciona. Os jogos mais comentados acontecem do outro lado do oceano, isso é inegável, né? Os jogadores que vestem a camisa da seleção são estranhos
estranhos até pra quem assiste futebol mais do que casualmente. Os craques vão embora cedo, a seleção não tem bola e nem carisma, e no final das contas, o treinador considerado ídolo por vários técnicos de ponta, inclusive Pep Guardiola, não tem nada de louco, né? O Marcelo Bielsa, cara, é um poço de sobriedade ao questionar e expor os rumos que o futebol está tomando. Pois sim, isso está acontecendo lentamente há décadas já, tá? E mais uma bandeira vermelha acabou de ser levantada por um técnico argentino, que comanda o Uruguai, na época às vésperas de uma semifinal contra o Brasil. Ele fala sobre o declínio e a submissão do futebol brasileiro, tudo isso às vésperas do adversário de 10 anos do 7-1, cara. Um toque irônico e pontual para lembrar que aqui nada muda. Caso essa constante seja mantida no futuro próximo, tudo aquilo que não estiver na Europa simplesmente deixará de existir em termos de relevância, né? Fazendo com que o futebol brasileiro seja sempre remetido ao saudosismo que a ludicidade um dia proporcionou. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se esse tipo de discussão te alegrou, né? Deixa um like e compartilha esse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas, né? Mais pessoas vejam esse conteúdo. Deixa um comentário sobre o que você pensa de tudo isso, né? Sobre o rumo que o futebol vem tomando, e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.